Tecnologias de Israel operam genocídio em tempo real. Em Gaza, denunciam pesquisadores. Walter Lippold é especialista no tema e explica como drones e vigilância contínua de Israel sobre Gaza causam, além de massacres, terrorismo psicológico aos palestinos. Esse texto é da Letícia Bond, da Agência Brasil. Quais os destaques desse texto, Gui? No dia 17 de maio, teve esse evento, um evento chamado Crypto Rave em São Paulo, que é o maior evento gratuito e aberto sobre segurança e privacidade do mundo. E aí, entre as várias palestras que houveram lá, houve uma com o Walter Lippold, que é professor e pesquisador, doutor em História e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal Fluminense, e do Davidson Faustino, que é mestre em Ciências da Saúde e pesquisador e docente da USP. Então, eles falaram sobre o uso de tecnologias em Gaza. Na verdade, eles falaram de vários temas, inclusive eles falam também sobre racismo e capitalismo, mas aqui a gente vai trazer a questão de Gaza. Então, eles explicam como a tecnologia está sendo usada nesse massacre. Eles defendem, por exemplo, que as big techs sejam classificadas como necrocorporações por conta dessa atuação na Palestina, desse massacre que eles estão ajudando a perpetrar com as suas tecnologias. E aí eles explicam o seguinte, que além do terror, das mortes, dos bombardeios, dos corpos dilacerados, existe um outro fator que é o terror psicológico causado pelos drones, que ficam ali constantemente vigiando, buscando, monitorando toda a atividade em Gaza. Então, o Lippold, ele fala o seguinte: há uma estratégia de busca e caça através dessas tecnologias. O horror nos relatos de palestinos que dormem sob o som de drones. O terror que essas tecnologias causam no psicológico, não só no sentido de bombardeio, de despedaçamento da carne, das pilhas de cadáveres infantis. Há também uma guerra psicológica, um terrorismo psicológico. Então, é isso que ele explica, né? Ele diz que esse novo panorama, esse tipo de guerra, ele abre ali um novo precedente, ele cria uma crise estrutural, e ele chama atenção para o seguinte, que a guerra não pode ser mais localizada. A guerra hoje diz muito sobre nós que estamos fora. Então, às vezes, nós nos questionamos, né? A gente, às vezes, inclusive, compara em relação ao que aconteceu na Alemanha nazista, de se perguntar como aquilo foi permitido, como que ninguém se levantou contra aquilo. Talvez haja o argumento de que naquela época as informações não rodavam como hoje, né? Inclusive, o nome do nosso e-book aqui na Diálogo do Sul Global é O Genocídio Será Televisionado, porque é um genocídio televisionado ao vivo. Então, a gente não tem mais nenhum subterfúgio para dizer que nós não nos envolvemos porque nós não temos conhecimento do que está acontecendo. Todo mundo sabe, ou quase todo mundo sabe, quem acessa as redes, o que está acontecendo lá. E quando a gente resolve silenciar, não se colocar contra, não se manifestar, isso diz muito sobre nós mesmos, né? Sobre como a gente vê isso que está acontecendo. Tá mudo. Não, não voltou ainda. Será que é só para mim que você tá mudo? Agora, foi? Ah, agora foi. Desculpa, gente, meu microfone decide desligar sozinho aqui. Olha só, gente, o que a gente tá vendo em Gaza, e a gente já tem falado isso aqui há bastante tempo, e eu sei que é repetitivo, que é meio chato, não é só uma guerra, né? É um laboratório real, assim, de como que eles vão vender esses equipamentos de matar pessoas em massa. Eu chamaria isso de laboratório de horror high-tech, né? É um termo para tecnologia e tal. Enquanto o mundo fala em progresso, fala em ultrapassar barreiras de direitos humanos e tudo mais, Israel está usando tecnologia de ponta para rastrear, controlar e matar palestinos com uma eficiência industrial. E adivinha quem está lucrando com isso? Eu vou citar aqui algumas empresas. A NSO Group, a mesma que vende spyware para ditaduras, fornece sistemas que identificam militantes e qualquer civil que eles decidam chamar de terrorista. A Abit System, que a gente fala bastante aqui na Diálogos até, fabricante dos drones que bombardeiam casas, hospitais e escolas com uma precisão assustadora, e cinicamente chamam isso de operações cirúrgicas. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês.
Já viram cirurgias arrancar o rosto de crianças? Pois essas operações cirúrgicas deles arrancam. E por último, Gui, a Google e a Amazon, elas dão nuvens e inteligência artificial para o projeto Alsing A, um sistema de vigilância que monitora cada passo em Gaza. Isso para garantir que não exista fuga possível. Isso não é uma defesa, é capitalismo da morte. Se vocês ainda não conhecem, eu vou apresentar agora a máquina de matar sionista com logística de startup. Israel vende essa tecnologia como segurança, mas na prática é um sistema de apartheid digital que inclui reconhecimento facial para prender palestinos aleatórios nos checkpoints, drones autônomos que decidem quem é o alvo sem julgamento humano, para livrar a cara deles de ter que falar, ai, fui eu que matei. Big Data para rastrear famílias inteiras e destruir suas casas com um clique. E o pior, isso é só um teste. Esses psicopatas que estão atuando em Gaza estão apenas testando essa tecnologia da morte em massa para ser vendido para o mundo inteiro depois. Enquanto a gente posta stories no Instagram ou em qualquer outra ferramenta, um algoritmo israelense decide qual prédio em Gaza vai virar pó. E isso não é ficção científica. É a face descoberta do capitalismo genocida. Eles querem te confundir com nomes em inglês que camuflam a origem de toda a morte que eles estão causando. Eles chamam de bombas de... as bombas, né, eles chamam de smart bombs. Eu chamo de assassinato via Wi-Fi, gente. Uma covardia que permite que esses assassinos matem crianças sem ter que se mostrar, sem ter que colocar a cara lá. E sem ter, pelo menos, a chance de revide. Isso que é o mais incrível, né? Nesse tipo de guerra. Eles nem sequer saem dos escritórios deles. Os assassinos de hoje, os guerrilheiros desses caras, são pessoas de terno, que apertam botões e matam famílias inteiras, dizimam cidades. O mesmo sistema, e é importante a gente entender que o mesmo sistema que bloqueia água e luz em Gaza hoje é o que a cidade de São Paulo usa para combater o crime. Esse Smart Sampa é o mesmo sistema. Agora, se eles não conseguem lá separar terroristas de crianças, será mesmo, Guilherme? Será mesmo que aqui em São Paulo a gente está prendendo só os bandidos certos? Eu não apostaria nisso. Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu quero terminar essa minha fala com uma pergunta bem simples, mas que eu vejo pouca gente se fazer. Se a tecnologia israelense é tão avançada, por que nunca acharam sequestradores de crianças palestinas? Eu não tenho a resposta para isso e eu acho que quase ninguém tem. Mas eles têm. Para quem interessa que a guerra se arrastasse? Será que era tão difícil assim mesmo achar os reféns do Hamas? Será que era tão difícil? Se eles conseguem fazer tanta coisa com essa tecnologia, quase que futurista, tá anos luz ao que aqui no Brasil a gente tem, será que eles não conseguiriam achar essas pessoas e acabar com isso logo bem mais cedo? Eu acredito que sim, Guilherme. É bem interessante, uma coisa que você comentou das Big Techs, né? Só para a gente também citar que a gente vai ter um texto daqui a pouco que fala sobre essa questão das Big Techs lá no Congo, dos interesses que estão envolvidos lá no Congo e a relação com Ruanda, e é bem isso mesmo, né? Isso inclusive reforça a necessidade do Lipold de classificar essas corporações como necrocorporações. E aí, dando também continuidade nesse comentário que você fez, uma coisa que o texto cita, que os pesquisadores citam, é que essa vigilância contínua, esses sistemas de tecnologia usados para identificar, entre aspas, os alvos, eles nem sempre, de fato, são assertivos. Então, o texto explica o seguinte, que o Barack Obama já usava esse tipo de tecnologia e que existe uma diferença entre prever e predar. Então, ele fala a diferença entre previsão e predição. Uma coisa é uma tecnologia, ela conseguir prever um alvo, prever alguém que está cometendo algum tipo de crime. Outra coisa é essa questão de predar mesmo, de ficar acompanhando ali essa vigilância constante. E aí fala o seguinte, que de fato muitas pessoas, e isso responde a sua pergunta, Jorge, muitas pessoas acabam sendo mortas sem que suas identidades sejam sequer
identificadas, ou seja, qual que é a certeza de que essas pessoas, de fato, representavam algum tipo de ameaça. Então, bom, não há dúvida, 70% ou 80% dos mortos em Gaza são mulheres e crianças, isso já ajuda a gente a entender que não é uma tecnologia assertiva, e mesmo que fosse, o que está acontecendo em Gaza não é uma tentativa de combater qualquer tipo de crime, é um genocídio. Então, não existe ali, é uma tentativa de combater o Hamas, a gente sempre bate nessa tecla, o que de fato é um genocídio, e o fato de ter tantas pessoas, uma proporção tão grande de mulheres e crianças mortas é proposital. Não é um acidente, né? A gente sempre gosta de bater nesse ponto, assim, essa questão do efeito colateral que eles falam mesmo, né? É uma guerra, tem sempre mortos. Gente, guerra tem mortos realmente dos dois lados. Eu quero que me mostrem essa destruição em massa do lado oposto. Não existe. A verdade é essa. Não existe. O Netanyahu, desesperado hoje, para quem não está acompanhando, fez um discurso, né? Repudiando a França e os países da Europa por cortarem relações lá com Israel, dizendo que eles estão endossando o Hamas e que o Palestina Livre é o novo Heil Hitler. Olha o nível desse retardado. Sério. Enfim, gente, esse cara, eu sou contra pena de morte, Gui. Mas esse cara não tem outro destino. Esse cara não pode ficar vivo. Se ele sair dessa vivo é um absurdo. Mas enfim, não vou eu pregar a morte dos outros aqui. Podemos girar, Gui? Quer falar mais alguma coisa? Só eu comentar mais 2 pontos. Primeiro, a gente teve um comentário aqui da. Deixa eu buscar aqui. Da Lívia Aragão. Ela comenta: boa tarde, meninos. Precisamos falar da Nakba, que fez 77 anos, e Gaza está num dos piores momentos, inclusive com a entrega de comida fake. Lívia, a gente agradece a sugestão. Nós publicamos um texto sobre a Nakba essa semana. A gente hoje trouxe esse tema aqui das tecnologias de Israel, mas inclusive a gente separou aqui a seguinte sugestão, de que vocês confiram esse texto que está no nosso site também, sobre a Nakba, e que ele explica o seguinte, que o projeto sionista, né, o título inclusive é esse, ele reverbera Auschwitz em Gaza. Ele realmente faz uma comparação entre o que aconteceu lá na Alemanha nazista e o que está acontecendo hoje em Gaza. Então, inclusive explica sobre a questão da fundação do Estado sionista, fala das características racistas e supremacistas das ações de Israel desde a fundação, ok? Desde a Nakba, desde a grande catástrofe, e também explica sobre, reforça algo que a gente já tem falado aqui na Diálogos do Sul Global, sobre as torturas, sobre a violência sexual e sobre a fome. E justamente tudo isso não só torna o sionismo uma entidade terrorista, segundo o texto, como também aproxima, de fato, Auschwitz e de Gaza.